Evangelho de João, capítulo 7 ao capítulo 10. E agora Jesus vai para a festa dos tabernáculos, mas vai em oculto, chamada também de festa das cabanas. Leia Deuteronômio 16:16. 3 festas bíblicas eram festas de peregrinação obrigatória até Jerusalém e o templo. Então todos subiam até o templo. E Jesus, no início, vai em oculto. E eles faziam uma procissão do templo até o tanque de Siloé, pegavam água, voltavam para o templo para chamar chuva. E ali eles ficavam falando: Hosana, Hosana, salva-nos agora. E Jesus sobe para a festa. E chega lá e fala: todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com o Espírito que haviam de receber o que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Depois de diversas declarações dele com o Pai, que ele e o Pai são um, que Deus estava nele, que ele é o eu sou, queriam prendê-lo por causa dessas declarações. Por que vocês não o prenderam? E eles respondem: nunca ninguém falou como esse homem. Então eles estavam morrendo de inveja e de temor de perder a boquinha do dinheiro, da corrupção que eles faziam no templo. Jesus afrontou o sistema religioso, o sistema corrupto que estava de braço dado com a política, com Herodes, extorquindo o povo. E no capítulo 8 tem a história da mulher adúltera. Levam à sua presença uma mulher pega em flagrante adultério, e na lei está dizendo que tal mulher seja apedrejada. Foi pega em flagrante, cadê o outro, o adúltero? Porque tinha que morrer os dois. Mas isso não priva ela de ser apedrejada, que eles pegaram pedras e Jesus escrevia no chão e falou: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E os mais velhos foram largando as pedras até os mais moços. E o que ele escrevia no chão que acusou a consciência dessas pessoas? Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Leia Êxodo 31:18, a Bíblia diz que Deus deu a Moisés as tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. O que Jesus escrevia no chão é o que ele escreveu nas tábuas de pedra. Ele escrevia a lei. E eles, quando leram a lei, falaram: nós já transgredimos isso, nós já transgredimos aquilo. E foram acusados pela sua própria consciência. E abandonaram as pedras. Ficou Jesus e aquela mulher. E ele pergunta à mulher: cadê os seus acusadores? Ela diz: nenhum ficou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. No verso 23 ele fala para aqueles homens: se eles não crescem nele, que ele é o eu sou, eles morreriam com seus pecados, estariam condenados. E depois desse discurso, muitos judeus creram nele. E agora os judeus que haviam crido nele, ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O famoso 8 João 32, conhecereis a verdade vos libertará. E eles dizem: nós somos descendentes de Abraão e não fomos escravos de ninguém. Eles não entenderam que a libertação é na mente, a escravidão é na mente. Eles estavam procurando a libertação dos romanos, mas Jesus veio trazer uma libertação muito maior e eles não entendiam. E aí procuravam matá-lo. E no verso 44 ele fala: vós sois filhos do diabo, porque vocês querem matar-me. E o diabo, ele é mentiroso e é homicida desde o princípio. Então existe filho de Deus e filho do diabo. Quem não nasceu de novo é filho do diabo. Leia Efésios capítulo 2, verso 3. Filhos da ira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. No verso 51 ele fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Guardar, praticar, obedecer, obedeça a palavra, e você não verá a morte, você será ressuscitado no último dia. Abraão viu a minha glória e se alegrou. Você não tem 50 anos e diz que conheceu Abraão? Antes de Abraão existir, eu sou, ou eu existo antes de Abraão. Capítulo 9, vê um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntam: quem pecou, ele ou o pai dele, para que nascesse cego?
As doenças eram vinculadas a pecado ou a pecado dos pais. Ele nasceu cego para que manifestasse nele a glória de Deus. E Jesus faz lodo com cuspe, passa nos olhos dele e manda ele lavar no poço de Siloé, lembrando que o homem foi feito do barro. É como se ele estivesse refazendo segunda vez os olhos daquele cego. E desde que o mundo existe, nunca se ouviu falar que alguém tivesse dado vista a um cego de nascença. Prova que ele é o Messias, Filho do Deus Altíssimo, que se fez carne e habitou entre nós. Sou a luz do mundo. Quem me vê não andará em trevas. Curou aquele homem no sábado, porque curar uma pessoa é trazer descanso, e Jesus é o Senhor do sábado. E em João 10, ele diz que ele é o bom pastor e que ele é a porta do aprisco das ovelhas. Ele é a porta de entrada para você se achegar a Deus. Se você não entrar por ele, não existe outra porta, não existe outro caminho. Eu sou o bom pastor, eu não sou o mercenário, porque o mercenário vive o lobo e abandona as ovelhas, mas eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, de modo nenhum seguirão ao mercenário, ao lobo. Verso 16, ele fala, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. Sabe quem são? Você, eu. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo não o recebeu, mas todos quanto o receberam. João capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Verso 18, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Não foram os judeus que mataram Jesus, foi o meu e o seu pecado que mataram Jesus. Ninguém pode matar Jesus se ele não tivesse dado a sua vida. Agora celebrava-se em Israel a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno, e Jesus passeava no pórtico de Salomão. Se você não sabe o que é a festa da dedicação, é uma festa da vitória de Judas Macabeu sobre o imperador grego, chamada também festa das luzes, e Jesus estava nessa festa. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Por quê? Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Verso 41 encerra falando que João não fez nenhum sinal, mas Jesus fez muitos sinais. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.